Olá turma, meu nome é Carlos, bem-vindos ao meu canal. Curtam, compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para as próximas notificações. Tudo bem? Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Vocês conhecem o que é uma sitcom? Bom, sitcom é um tipo de série que acompanha sempre pessoas comuns, um grupo de amigos, ou mais do que isso, em situações cotidianas do dia a dia. Normalmente se passa apenas entre 22 e 30 minutos. Só que na maioria dos casos é apenas 22 minutos. 8 é de comercial. Então são aquelas séries onde a gente tem um grupo de pessoas vivendo situações comuns do dia a dia, e aí isso se transforma numa sitcom. E normalmente tem plateias, na maioria, não em todos os casos, mas na maioria. Então, por ter plateia, por isso que a gente ouve aquelas vezes risadas no fundo. E por que eu tô falando isso? Eu resolvi fazer hoje o meu top 10 de sitcoms que eu mais gosto. Então, algumas são muito conhecidas, outras nem tanto. Então, vamos lá para a gente acompanhar o meu top 10 de sitcom. Em 10º lugar, eu vou colocar A Grande Família, que é uma série extremamente popular que conta a história da família de Linneu, Nenê, Tuco e Bebel. Bebel casado com Agostinho, e que tem outros personagens também, como o Seu Floriano, como o Paulão, personagens engraçadíssimos, com destaque, claro, para o Agostinho Carrara. A Grande Família teve duas versões, ambas exibidas pela Globo, onde a TV Globo passou durante muito tempo. Bom, a que eu estou me referindo é a segunda versão, que foi realizada de 2001 até 2014. E a gente tem um elenco fantástico, né, como Marco Nanini, Marieta Severo, Lúcio Mauro Filho, Pedro Cardoso. A gente teve o Rogério Cardoso também, que faleceu no começo, Andréia Beltrão, Evandro Mesquita. Então ela ocupa a minha 10ª posição. Na 9ª colocação é uma que eu vi muito tempo no SBT, chamada As Visões da Raven. Nesse momento a gente encontra ela no Disney Plus, que conta a história da Raven, uma menina que tem previsões do futuro. Ela prevê o futuro e, junto com a sua melhor amiga Chelsea, o seu irmão mais novo Corey e o seu outro amigo Ed, tentam resolver a bagunça que aquelas previsões do futuro que ela faz acaba acontecendo. Ela prevê o futuro e depois que ela prevê o futuro, aí começa todo o acontecimento. Ela prevê e aí muitas vezes ela tenta evitar aquilo que vai acontecer ou tenta acelerar o processo. Então, dependendo da visão, ela ou tenta evitar ou tenta acelerar. E as pessoas ao redor dela sabem as previsões. Então, eu achava ela muito divertida e ocupa o meu 9º lugar. Em 8º lugar, temos Arnold, uma série bem underground que passou muito tempo também no SBT, que conta a história de um anãozinho, só que na série o Gary Coleman, que é o protagonista, que inclusive já faleceu, ele tinha 10 anos na época. Então, é uma série que aborda muito temas como racismo, como preconceito, e era muito engraçada. E o bordão do Arnold era aquele, que papo é esse, Wills? Que é o bordão principal. Então ela ocupa o meu 8º lugar nessa lista. Em 7º lugar, voltamos para o Brasil. A Diarista, protagonizada por Cláudia Rodrigues. E tem outros participantes do elenco, como o Sérgio Orosa, como Helena Fernandes, a Dira Paz. A diarista é a Marinette. Se passa na rotina dela como diarista, inspirada em outras diaristas do Rio de Janeiro, dia a dia, e ela trabalha para a agência de emprego do Figueirinha, que é um cara picareta, que explora muito ela, mas ao mesmo tempo que ela é mal-humorada, ela também tem muito amor para dar. Então, 7º lugar, a diarista, inclusive no final de cada episódio, sempre tinha um depoimento de uma diarista real. Então, essa é o 7º. Em 6º lugar,
Eu, a Patroa e as Crianças, protagonizada pelo Damon Wayne, que conta a história do Michael Kyle e da sua família. O próprio nome já diz, Eu, a Patroa e as Crianças, e todo aquele cotidiano de uma família negra americana. E muita gente problematiza, dizendo que tinha piadas machistas e tudo, aí é uma outra discussão. Mas é uma série que me divertia muito, inclusive um dos meus personagens preferidos era o Franklin, aquela criancinha superdotada. Então, o meu sexto lugar vai para Eu, a Patroa e as Crianças, que passou no SBT muitos anos e hoje em dia a gente encontra no Star Plus. Em quinto lugar, voltamos para o Brasil de novo, Os Normais, Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres. Conta o cotidiano de Rui e Vani, um casal que tem todas as suas problemáticas e discussões, mas se considera normal. A série que se começou se passando em 2003, já teve 2 filmes dela também, e ela completinha está no Globoplay, para quem quiser assistir, Os Normais. Então, tá lá e gosto bastante, principalmente daquela dinâmica de casal. E o Luiz Fernando Guimarães é um cara que eu tenho uma profunda admiração por ele. Tem outros trabalhos dele que eu gosto. E a Fernanda Torres também é uma boa coadjuvante pro nosso casal principal. Em quarto lugar, eu vou colocar Toma Lá da Cá. Série protagonizada por Miguel Falabella, Marisa Hort, Diogo Vilela, Adriana Esteves. Tem o elenco também, o elenco secundário com a Fernanda Souza, com a Alessandra Malestrini, que faz a Bozena. São 2 famílias onde um já foi casado com o cônjuge do outro, que vivem em portas no mesmo andar, no mesmo prédio, do edifício Jambalaya. E esse edifício é uma coisa completamente maluca. Então, por ser completamente maluca, a gente tem toda a pataquada que a gente vê ali. Então, o meu quarto lugar vai pro Toma Lá da Cá, justamente por ser um humor absurdo e que também consegue brincar com muitas coisas, brinca com a sexualidade, brinca com várias coisas, porém, na minha visão, ele não ofende. O texto do Falabella consegue ser brincalhão e divertido, mas não ofensivo, pelo menos na minha concepção. Então, por isso, ocupa o meu quarto lugar. E vamos para o pódio. Terceiro lugar, Todo Mundo Odeia o Chris. Ainda mais depois da treta com o Will Smith, todo mundo deve estar odiando mais ele ainda. História de vida do Chris Rock, que ele sofria bullying na escola, sofria racismo, apanhava. Tem toda aquela amizade com Greg, toda aquela questão com Caruso. E o Todo Mundo Odeia o Chris uma série que passou na Record durante muito tempo e é um profundo divertimento para todos nós que gostamos, e eu recomendo muito que vocês assistam. Ela está disponível no Globoplay, no HBO Max e no Prime Video. Ou seja, tem 3 streams aí, que é uma série muito famosa e que também consegue fazer piadas sem ser ofensivas e tocar em pontos importantes. A gente pode, através dela, através do humor, conhecer a realidade do racismo e da marginalidade dos Estados Unidos. Porque ele morava no Brooklyn, um bairro marginal dos Estados Unidos. Então a gente conhece um pouco como que era através da série. Segundo lugar, Two and a Half Men. Two and a Half Men, protagonizada por Charlie Sheen, fazendo o Charlie Harper, John Cryer fazendo o Alan Harper e Angus D. Jones fazendo o Jake. A saudosa com Katia Farrell também fazia a Berta. E temos outros personagens interessantes, como a Rose, como a Evelyn, como, enfim, a Judith, o Herb. E o Charlie é um solteirão convicto, pegador, manipulador, até que recebe o Alan e o Jake em sua casa. A partir daí ele tem que moldar o seu comportamento à nova realidade do seu irmão e do seu menino pequeno.
À medida com que o Jake foi crescendo, a série teve que se remodelar um pouco. Até que um determinado ponto, o Charlie Sheen acabou brigando com o Chuck Lorre, que era o produtor da série, saiu, entrou Ashton Kutcher e participou das últimas temporadas. Muita gente não gosta da versão do Ashton Kutcher. Eu já acho bacana, mas tem muita gente que rejeita essa a parte do Kutcher. Lógico que eu prefiro a do Charlie, mas a do Kutcher também é legal. Outra discussão é que a série poderia ser problemática a respeito da objetificação de mulheres, glamorização ao alcoolismo, mas para mim ainda está no chamado limite do humor. Eles conseguem fazer humor sem ser, ao meu ver, agressivos, né, na minha concepção. Então, o segundo lugar vai para Two and a Half Men. Na liderança, Chaves. Inclusive já foi objeto de discussão minha em WhatsApps que eu participo, de será que é sitcom ou não. Tem gente que acha que não é sitcom. Pelo significado de sitcom, para mim é. E é o meu seriado favorito, que conta a história do menino Chaves, do Seu Madruga, do Kiko, da Chiquinha, de toda aquela relação que eles tinham. O Chaves, o menino órfão, a Chiquinha órfão de mãe, o Kiko órfão de pai, o Kiko é um pouco melhor de vida e faz sempre inveja no Chaves. A gente tem muita questão do Chaves ser um pobre menino de fome, porém feliz, Seu Madruga desempregado, sempre ralando para conseguir ter alguma coisa. Então tudo o que envolve o seriado a gente acha muito agradável, porque é um humor ingênuo, um humor atemporal, de certo modo até inocente. A gente tem uma coisinha problemática ou outra, como o bullying com o nhonho, enfim. Mas eu enxergo que era uma retratação do comportamento infantil e era tudo feito de forma inocente, era um humor para toda a família. Então esse é meu top 10 de sitcoms, as minhas sitcoms favoritas. Eu já assisti algumas outras, como Two Broke Girls, como The Big Bang Theory, mas eu achei melhor colocar essas 10 porque foram as que mais me marcaram. Inclusive, eu tenho uma simpatia muito grande pelo gênero de sitcom, como vocês puderam ver aí nesse vídeo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para as próximas notificações. Um forte abraço, até mais e muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui.